bem forte. Aleluia. Paz seja com todos também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nossas Bíblias, né? Glória a Deus. Vamos, glorificamos os irmãos. Aleluia. Vamos iniciar a palavra em nome de Jesus. Eu não sou pregador, eu sou professor, né? Mas eu louvo a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá, através um pouquinho daquilo que Deus fala com a gente, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? E eu creio que Ele é tremendo. Então escuta o que eu vou falar, escuta o que o Espírito Santo vai dizer ao teu coração. Amém? Tudo é para a honra e glória do nome dele. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Eu entrando da igreja, vi o irmão Oi já iniciando, né, o Evangelho para o livro de Mateus, né, falando sobre os fariseus, e eu não falo sobre fariseu, né? Mas é diferente. Amém? Fique o coração aberto, tá? Pode ficar de pé para reverência ao Senhor. Amém. Vamos lá. Capítulo 3, versículo do primeiro mesmo, tá? Vamos ver com uma parte até o 9, depois a gente faz uma outra referência. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Senhor Deus e meu Pai, queremos te glorificar, te exaltar, pois cremos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, ela vem para nos ensinar, nos exortar, nos mostrar, Senhor Deus, o caminho que nós devemos seguir, Pai. Abre a nossa mente para entender do teu Espírito Santo, e faz assim, Senhor Deus, nos corações de cada um, começando pelo meu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todo esse tempo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos entenderam que leram? Aleluia. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção essa noite, que é uma noite de adoração, né? Nós viemos para a casa de Deus adorá-lo, glorificar, exaltá-lo. Eu queria só relembrar vocês, que vocês voltem lá no passado, alguns no passado curto, outros no passado bem mais longo, né? O que é que você disse para Deus no dia que você se entregou a Ele no altar? Vocês lembram? Vocês lembram da confissão da fé?
Lembra do que você falou aqui no altar, para que toda a igreja estivesse escutando, né? A igreja tem um costume de fazer um contrato, né? Nós geralmente fazemos um contrato, porque o contrato é um acordo que é feito de duas pessoas ou mais. Então, quando nós chegamos até o altar, confessando a Cristo, né? Dizendo que nós queremos viver uma nova vida com Cristo agora, que Ele possa mudar a nossa vida, a gente o pastor já nos pergunta, né? Se você quer aceitar o Senhor Jesus, na verdade Ele que nos aceita, né? Mas aí nós fazemos essa pergunta, e nós dizemos assim: Senhor, a gente pergunta, né? Você quer aceitar Jesus? A pessoa diz: quero. Aí o pastor vai pedir oração, apresenta a igreja, e aí você é apresentado. Isso é uma forma de contrato verbal, né? Que a igreja faz. Então, essa é a primeira coisa que nós fazemos. A partir do momento que eu digo que eu quero Jesus na minha vida, eu estou pedindo para Jesus tomar a frente, né? Eu já não sou mais responsável por mim mesmo. Ele diz que na palavra dele que a gente deve aceitar a Ele e receber dele um fardo menor daquele que nós trazemos, né? Porque Ele vai nos aliviar, não é assim? Para que a gente possa caminhar não mais como caminhávamos antes. Não porque você vivia em pecado, porque nem todo mundo vive em vida pecaminosa, não no pecado original, não quero dizer, certo? Mas nem todo mundo vive naquele pecado que a pessoa vai dizer assim: eu sou um pecador, vivo fazendo coisa errada. Nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo vive na prática do pecado, é isso mesmo. Mas muitas vezes nós simplesmente estamos apenas vivendo a nossa vida, achando que está tudo normal, e aí Deus toca no nosso coração para que a gente possa viver uma vida diferente, né? E Ele começa a fazer o trabalho naquela noite, né? Porque é difícil alguém confessar a Deus, não é fácil, porque nós vivemos uma cultura e a gente acha que é como se a gente não gosta de traição, né? Nós não gostamos de trair. E quando a gente aceita o Senhor, que vem para uma igreja evangélica, muitas vezes a gente está achando que está traindo a outra religião. E que na verdade você não está traindo nada, porque se os dois têm a mesma Bíblia como princípio, você não está traindo ninguém. Porque você não pode trair ao próprio Deus, né? Mas você está dando a oportunidade para você renovar ou para você viver de outra forma. Porque um ensina de um jeito e o outro ensina de outro jeito. Se você aceitou na igreja e era de outra, é porque no mínimo você acha que a outra igreja não está bem. Alguma coisa te convenceu para você seguir ao Senhor nessa igreja ou em outra igreja, né? Eu estou falando da igreja evangélica em si, certo? Então nós geralmente temos uma dificuldade muito grande de confessar, tanto que às vezes é chamado, feito apelo, e a pessoa fica resistindo até o Espírito Santo tocar, e quando Ele toca em nós, para o nosso coração, vem algo tão diferente. É uma coisa quente que vai subindo dos pés para cima, vem aqui do meio, né? E sobe, porque o coração bate mais forte, e aí você entende que ali é o momento de você se confessar ao Senhor, pedir um renovo ao Pai, né? Pedir para que Deus comece a dirigir a tua vida, porque antes você estava como ovelha desgarrada, sem caminho. Então você vem lá do mundão, né, que a gente chama, né, lá do mundão, com muitas coisas, com uma bagagem muito pesada. Aí o Senhor disse o quê? Que aquele que confessar, que aceitar Ele, que crê nele, esse que aceitá-lo vai ter um fardo diferente do fardo do mundo, que veio lá do mundo. Que fardo do mundo é esse? É o pecado, né, irmãos? É o pecado. Uns mais, outros menos, né? Mas é pecado. E pecado é pecado. Não existe pecado, é um pecadinho, né? Tudo é pecado. Então o que importa é que você vem e entrega no altar esse novo, esse ser velho, antigo. E Jesus vai pegar o teu fardo e ele vai te colocar um novo fardo, que é mais leve. Por que ele diz que é um fardo? Porque existe um certo preço, né? Um certo preço que não é fácil para alguns.
e que por conta da nossa cultura, cada época, cada geração vive uma situação diferente. É tão certo isso que você vai ver que os costumes dos nossos pais não são iguais aos costumes que nós vivemos, né? E os costumes dos meus filhos não vai ser igual aos costumes que eu vivi. E aí a gente sente saudade da nossa época, né? Nós somos um pouquinho mais, né? Só um pouquinho, mas um pouquinho mais antigo. Nós sentimos um pouquinho essa diferença nas idades, né? Nós seguimos uma situação de a música é diferente, o louvor é diferente, né? As músicas são diferentes, e a gente fica com aquele cuidado, daquela preocupação. Como o pastor falou, hoje o grande problema dos nossos jovens, os jovens no geral, né? Mas principalmente os jovens, é a ansiedade, né? Os jovens ficam muito ansiosos, os pais ficam ansiosos pelos seus filhos. Isso aí é natural, né? Mas aqui nós temos o caso de um homem religioso que era um dos principais das sinagogas. É porque nós não entendemos muito essa hierarquia da igreja antiga, principalmente da igreja da época, né, antes de Jesus, porque é uma cultura diferente. Mas se eu fosse pegar e fazer uma comparação, é como se nós tivéssemos hoje, alguns conhecem a questão da igreja católica em si, que tem lá o Papa, né? Vem os bispos, depois vem os padres, arcebispos, essas coisas assim. É como se fosse essas hierarquias, certo? Sendo que o principal da sinagoga era aquele que estava lá em cima. É como se fosse os chefes que comandavam uma determinada região. Era responsável, como se fosse um bispo. Em outras palavras, seria isso, né? Só que aqui nós estamos falando de judaísmo. Então o judaísmo era quem? Era um sacerdote, tá? E esses homens eram fariseus, ou seja, eram pessoas religiosas que seguiam a lei de Deus na risca. E Jesus, irmãos, veio para poder, primeiro, para poder modificar um pouquinho o que eles tinham na mente deles, e também para trazer para o povo a salvação. Essa salvação não era só para o povão, era para eles também, porque eles achavam que eram letrados, que tinham muito conhecimento, então não precisava daquele, para eles era difícil aquele tipo de ensinamento. Só que chegou no ponto que eles deturparam os ensinos do Senhor, de Deus. Eles não estavam mais interpretando a lei de Deus de uma forma racional. Eles interpretavam a lei de Deus de uma forma tipo de alguém que tem um domínio sobre os demais, porque qualquer coisa era pecado. Então como é que o homem conseguia se livrar do pecado? Como é que o homem conseguia se libertar do pecado, se aqueles que eram responsáveis pela instrução traziam sobre eles uma carga muito maior? Se o pastor começar a trazer aqui na igreja muitas responsabilidades, vai chegar um ponto que as pessoas vão ficar sufocadas. Por quê? Porque é muita exigência se for coisa diferente. E a gente, nós aqui nós temos o costume, por cultura, de não gostamos de muita cobrança. Nós não gostamos. Mas alguns gostavam. E lá eles gostavam de ser cobrados. Mas chegou um ponto em que já estava extrapolando a situação. E aí, o Nicodemos, né, que era um dos principais sacerdotes, ele falou para Jesus algo interessante. Porque ele veio até Jesus perguntar, primeiro que ele veio reconhecer o Jesus como o Messias, né? Ele sabia que ele era o Cristo, porque nenhum sinal acompanha aquele que se não fosse de Deus. Ele disse aqui, né? Olha, nós cremos, ele disse nós, porque ele chamava dele, ele era mais que ele, não é só ele. Não fica achando que os fariseus, todos eles ficaram igual, pensavam igual, não era. Tinha aqueles que acreditavam em Jesus, mas ficavam calados porque eram de patentes, eles estavam dentro de cargos.
E eles não podiam se manifestar, senão eles perderiam os cargos que tanto era importante para eles. Eles começam a se preparar desde a infância e vai até a sua velhice, assumindo cargos importantes na sociedade. Parece que é muito parecido com o que nós vivemos hoje, né? Não é assim? Tem gente aí que quer viver dentro de cargos, né? É filho que vai assumir o cargo do pai, aí depois quer assumir o cargo maior da fé, quer mandar em todo mundo, quer dizer que tem que fazer o que é feito, o que não é feito, e aí toda a fé está sendo ditadores, né? Pessoas que querem mandar. Mas o que importa aqui é que eles estavam nessa situação. Não é muito diferente. Por quê? Porque a cultura daquela época era assim. E às vezes é difícil a gente entender essa cultura. Então eu queria levar vocês para um outro capítulo, agora de Ezequiel. Certo? Lá em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. 36. 25, tá? 36, versículo 25. Amém? Então, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis no meu juízo, e os observais. Aqui Ezequiel estava falando para o povo que estava no exílio. Olha como é interessante o que ele está dizendo. Ele disse que primeiro que ele ia espergir, né? Jogar água, purificar, né? Ia purificar. Depois eu acho interessante que ele disse que ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração mais flexível, porque o coração de pedra, eu acho que eu já aprendi aqui, mas o coração era uma simbologia que era feita lá da época do faraó, mas que o coração de pedra é um coração duro, e esse coração duro ele impede as pessoas de serem mais flexíveis, porque é um coração enganador, ele engana a própria pessoa, né? E aqui Deus fala que ele vai colocar um coração mais flexível, que é o coração de carne, e ele diz que ele vai colocar o seu espírito, e ele diz que vai fazer com que aquelas pessoas elas andem nos estatutos e os guardem. Olha, gente, como isso é parecido com o que nós vivemos hoje, e que está sendo falado lá para Nicodemos, que o coração, esse coração flexível, que é o que? Você tem que ser mais flexível, você tem que aprender a escutar, você tem que a outra pessoa não tem razão. Às vezes tem pessoas que chegam para dar uma certa posição para a gente, e ela vem colocar aqui como se ela estivesse correta. Por quê? Porque ela acredita que ela está correta. E uma vez eu disse para um amigo meu, que ele é historiador, eu disse: olha, às vezes você quer impor uma informação que na verdade é uma informação que foi passada para você, e você acredita nela. Mas será que ela é a informação correta? Ou eu digo para você, será que o que você crê, o que fizeram você acreditar esse tempo todo na sua vida, será que é a informação correta? Será que você entendeu? Ou seja, eu tenho que ser inflexível, eu tenho que ser um pouco flexível nos meus pensamentos também, porque eu não posso pegar e dizer a você que a minha razão é a razão absoluta. Eu não posso fazer com que o ser humano creia que eu tenho razão absoluta. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Gente, livre-arbítrio é você pegar e tomar decisões, posição. Não é eu acreditar só no que o outro está dizendo.
É por isso que eu não posso pegar e trazer para você uma palavra e querer que você acredite nela, porque eu estou dizendo. Eu estou te dando aqui o embasamento, é a palavra de Deus, é a informação que vem da boca de Deus. Ele está trazendo para nós essa informação. E ele está dizendo, olha, é necessário nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, se você não nascer de novo, você não vai ver, primeiramente Jesus diz, você não vai ver o reino de Deus. Ora, como é que eu vejo o reino de Deus? É ver o que Deus está fazendo, né? É ver o que Deus está fazendo na nossa volta. Você ser sensível a entender o que Deus está fazendo na sua vida. Que depois que você entregou a sua vida para Deus, houve uma diferença, houve uma mudança. É importante você pegar e perceber isso, é sensibilidade. E então Jesus estava dizendo para aquele homem que estava cheio de conceitos do passado, cheio de informação, cheio de leis. A palavra em si, gente, ela não vivifica, porque ela acaba frustrando a pessoa. Porque se você ler só uma passagem e não compreender depois o contexto que ela está vivendo, que ela está falando ali, você não vai entender, na verdade, o que está querendo ser dito. Então é necessário que a gente seja flexível. Então Jesus estava dizendo, olha, é necessário nascer de novo, para que você possa ver o Espírito Santo agir. Glória a Deus, né? É necessário nascer de novo. Então ele falou mais, né? Ele disse mais alguma coisa. Aí ele diz, olha, eu não entendi, eu não consigo compreender. Como é que pode um homem nascer de novo? Ele estava sendo ali, um pouquinho... Eu acho que ele quis fazer um tipo de brincadeira. Não era normal a pessoa pegar e escutar uma frase dessa de alguém que ele disse ser o filho de Deus e achar que Jesus estava dizendo que ele ia pegar e entrar no ventre da mãe de novo. É impossível, né? Não existe isso em canto nenhum, nunca foi escrito isso. E ele era sabedor disso. Mas ele queria que Jesus explicasse de novo. Eu não entendi. Eu queria que você me explicasse novamente. Aí Jesus vai e fala com mais, muda um pouquinho, né? Porque ele vai e diz assim, é necessário... Ora, vou ler só aqui bem rapidinho, né? Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ora, o que a água faz? Ela limpa, purifica. Eles faziam isso direto, purificavam através de águas, das águas. Até porque toda vida que alguém estava sujo, eles mandavam se purificar nas águas. Ou seja, tinha que tomar um banho, se apresentar ao sacerdote, né? Então, assim, era uma prática que era normal naquela época. Então, Jesus estava jogando para ele a informação que ele sabia bem. Então, ele sabe, nascer da água é você se limpar. É necessário você se limpar. Limpar como? Jogar tudo aquilo que é pecado, que é pecaminoso. Tudo aquilo que te fez pecar. Se você roubava, você não rouba mais. Se você tinha vícios, aqui no geral, não seja mais viciado. Se limpa, joga isso fora. Né? Muda a tua vida. Tu tem que tentar mudar a tua vida. É necessário que você mude a sua vida. Você tente mudar a sua vida. O teu pensamento tem que ser diferente. Não pode ser mais igual. Você diz que crê em mim, mas e agora? Será que você crê mesmo? Se você crê, você faz aquilo que eu te mando fazer. Foi assim que Jesus estava falando para ele, né? E ele diz o que ele diz mais? Que não nascer da água e do Espírito. Ou seja, quando a gente nasce do Espírito, quer dizer que você muda. Nascer do Espírito é trazer uma mudança na vida. É começar, como eu falei aqui no início, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o quê? Mudar de vida. Que o Espírito Santo passe a nos conduzir. Ele vai nos conduzir, é esse que é o você nascer de novo. Você pegar e se limpar, entregar a sua vida para Deus e dizer, olha, isso aqui eu não quero mais. Ah, mas é difícil demais eu largar aquele vício. É muito difícil eu largar a minha novela. Estou dando só um exemplo, viu, irmãos? É uma questão de princípios, né? Mas assim, é você pegar e largar algumas coisas que você fazia. Olha, eu tenho mania de fofocar.
Eu não consigo passar um dia se eu não fizer aquela fofoquinha, né? Matinal. E agora ficou mais fácil, né? Porque agora tem o Zap, né? Que aí as pessoas hoje em dia elas não fazem mais fofoca, elas dão indiretas. Aí elas ficam jogando, quer dizer alguma coisa para alguém, aí ela vai e joga lá, né? Lá nos stories, né? Do Instagram, do Facebook e aí por diante, né? Então as redes sociais, olha a mudança de cultura, né? Então assim, a gente tem alguns costumes do dia a dia e que a gente tem que mudar. Será que isso é saudável para a minha vida como cristão? Né? Então Jesus está falando isso, né? E eu trouxe essa analogia aqui com o Nicodemos para a gente entender que nós precisamos mudar. Você fez um contrato com Deus e eu também fiz um contrato com Deus. E eu creio que a minha vida mudou e mudou muito. É aquela mudança da água para o vinho. E é um vinho bom, não é um vinho ruim. É um vinho de primeira, né? Porque eu tenho que começar por mim mesmo, acreditando que essa mudança é uma mudança real, uma mudança viva. Foi o Cristo que me ensinou. E Ele está me ensinando todo dia. Ele tem te ensinado? Ele tem ensinado a você a mudar a sua vida todos os dias? Será que todos os dias a gente não pode mudar mais um pouquinho? Às vezes a gente não se converte no primeiro dia não, sabe, irmãos? E é até difícil acontecer isso. A gente primeiro aceita, é convencido, aceita, e aí a gente vai procurar ser convertido, ou se converter, para que todos os dias eu possa viver uma nova vida. É aquela situação que Paulo falava que vive de glória em glória, né? É você pegar e todo dia reconhecer a glória de Deus na sua vida, né? Apanha ele, né? Ele cai, senão ele vai chorar. Então assim, é você todos os dias, você acreditar que você precisa mudar, e que você pode mudar. Eu consigo mudar, né? Então era necessário nascer de novo. Então eu faço primeiramente uma reflexão do meu eu. Como é que eu era? Como é que eu sou? Que eu sou hoje. E como é que eu vou ser amanhã? Porque eu fiz um contrato com Deus. Agora você imagina, irmãos, a responsabilidade do que é você fazer um contrato com o Senhor. Tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que não suportam. É só você procurar aqui alguém que você lembra que andou aqui na igreja, que hoje não está mais. É fácil? Não é fácil não, irmãos. Porque a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, mas muitas vezes o coração é diferente. Cada um é diferente, na verdade. E cada um tem um pensamento diferente, cada um tem um eu diferente. E às vezes o orgulho não nos deixa mudar. E Jesus estava falando daquilo porque sabia que aquele homem tinha um certo orgulho. Era um homem orgulhoso, porque era um homem religioso, né? Ele se destacava na sociedade. Ele era um principal, né? Um dos principais da sinagoga. Ele não precisava se rebaixar a pessoas simples, não, porque Jesus estava no meio dos simples. Mas ele queria mudar, porque ele disse que ele foi reconhecer Jesus como o quê? Como o Messias, como o Cristo, o Salvador. Ele sabia, só que ele precisava escutar da voz dele, de Deus, de Jesus, uma palavra que pegasse e fosse o coração dele, para ele entender que ele precisava mudar. Ele sabia o que era, irmãos. Ele sabia que as pessoas daquela época, aqueles que estavam lá à frente, estavam todos errados. Eles sabiam que a religião, ela consome o homem como um câncer. A religião consome. Não é chato uma pessoa religiosa demais? Aquele irmão que muitas vezes, vou falar do irmão, porque eu não preciso falar dos outros de fora, vou falar da casa, certo? Não é errado o irmão querer que o outro seja mais santo do que todos os outros, e até do que a pessoa que está pensando? Não é? É errado. Como é que eu quero que o meu irmão seja santo, se eu mesmo consigo ver? Aí Jesus falou da trave, né? Tira a trave dos teus olhos, e vê que os teus erros, vê as tuas falhas, que tu não segue o que é para ser, né? Então nós precisamos mudar, tem que ter uma mudança. Então ele disse que se não nascer de novo, não verá o reino de Deus.
Não verá. A primeira coisa que ele faz, e eu estou falando com a igreja, estou falando comigo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. É em vão. Você pode vir aqui todos os domingos, todas as quartas, todas as segundas-feiras, e aí por diante, pode participar de oração. Você não vai ver o reino de Deus. Isso eu estou dizendo é a manifestação do reino. E se não nascer de novo, se não seguir a palavra, se não escutar a palavra, se não seguir o que está aqui, nem entrará no reino de Deus. E quem falou não foi eu, foi Jesus. Então eu não posso nem dizer que não fiquem com raiva de mim. Porque quem falou isso foi Jesus. E ele falou para Nicodemos, lá naquela época, irmão. Não foi agora não, foi. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não é para hoje, não é para ontem. Ela é para a eternidade, até o dia que se consumar essa terra, essas gerações, né? Então temos que crer no Senhor. Então nós temos que entender isso. Estou concluindo. Então isso é das principais coisas que Jesus fez. Então Jesus, ele coloca para a gente essa necessidade. Então temos que crer nele para que nós possamos ver a vida eterna. É o que ele fala lá, eu vou concluir aqui nos versículos, que ele fala em 3,15, que nós já lemos, né? 3,15. Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Eu tenho que crer. Se você diz que crê no Senhor, não pratica a sua palavra, não pratica os seus ensinamentos, você está sendo leviano. Você está sendo mentiroso. Você não está crendo. Você está dizendo algo que você não vive. Né? Eu tenho que crer e tenho que viver. Primeira coisa que nós aprendemos hoje, né? Que nós precisamos mudar como Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Nós temos que mudar, temos que lavar o nosso ser, o nosso eu. Nós temos que pegar e viver uma vida diferente. Crer que Deus é uma solução para nós. Para que nós venhamos viver uma vida diferenciada. Irmãos, vou repetir. Olhe para a sua vida hoje e olhe para trás. Você vai ver que não é igual. Não é igual. Não é igual. Você olha para os irmãos e você viu quando entrou aqui na igreja e depois você olha agora como está agora e você vê um brilho diferente. É algo tremendo. Então, nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. Nós temos que crer que Ele é a solução para a nossa vida. Não se limite achando que você não consegue chegar até Ele. Não se limita, porque Ele te deu livre-arbítrio. E Ele disse, olha, é para me adorar, é para crer. Se você crê em mim, o que é que Ele disse para a mulher samaritana? Vamos lá, se vocês lembram. Se você crê nele, o que é que vai fluir em você? Rio de água viva, irmãos. As mudanças vão acompanhar aqueles que creem. Jesus repetiu isso várias vezes. Então que nós, né, como cristãos, que nós possamos ter esse rio de água viva dentro de nós. E eu louvo a Deus, porque todos os dias eu fico dizendo, Senhor, eu sou pequenininho. Continua comigo, não me abandona. Porque não é fácil o dia a dia, irmãos. Não é fácil. Mas eu creio que eu vou para a eternidade para Ele. Em nome de Jesus. E eu creio que vocês também vão. Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.